Casal brasileiro baleado no Dia dos Pais em ataque armado no Michigan está recebendo ajuda da comunidade. Brasileiro pode ser condenado a 20 anos de prisão em Massachusetts por caso de fraude. Casa Branca revela que monitora mais de 500 mil de imigrantes com antecedentes criminais. Youtuber norte-americano causa polêmica ao acompanhar policiais brasileiros em operações nas favelas. E nos Estados Unidos, brasileiros ganham fama na internet mostrando o que encontram no lixo. Nos Estados Unidos, 21% dos americanos confessaram já ter revirado materiais descartados em algum momento, enquanto 13% se disse interessado na prática. Olá, boa noite. Muito boa noite. A nossa comunidade se uniu para ajudar um casal de brasileiros que foi baleado no final de semana do Dia dos Pais em um parque no Michigan. Eles estavam com o filho pequeno numa fonte de água infantil quando um homem abriu fogo contra várias famílias. O menino não sofreu ferimentos. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. Eu nunca tinha ouvido barulho de tiro antes, tá? Parecia que não ia terminar nunca. A sensação que pra mim era o último momento mesmo, assim. Eu só tava... É como você tá só esperando, sabe? Como você tá esperando acontecer. As lembranças do tiroteio estão vivas na memória de Carlos Borges. O brasileiro ainda não sabe como ele, a esposa e o filho pequeno sobreviveram ao ataque armado que aconteceu no final de semana em que foi celebrado o Dia dos Pais, no subúrbio de Detroit, no Michigan. A família estava em um parque infantil com fontes de água quando um homem começou a disparar de forma aleatória contra adultos e crianças. Ele e a esposa agiram rápido para proteger o filho. Nós estávamos exatamente na linha de tiro, talvez a uns 10 metros dele, não muito mais que isso, uns 10 a 15 metros. E eu peguei na mão da minha esposa, e quando eu fui levantar eu tomei um tiro na perna. E mesmo assim, puxei ela, no caminho ela tomou um tiro na mão. Mas ainda conseguimos nos deitar no chão e colocar o meu filho no meio da gente, né? Então, eu me posicionei de costas pro atirador. E minha esposa se posicionou do outro lado também de costas, fechando e forçando ele. Até machucou, chegou até a machucar um pouco a perna dele. Tanto que a gente forçou ele para ficar no meio ali da gente ali, né? E olhando para trás, ainda conseguindo vê-lo. Atirando. Foram muitos tiros, mas muitos. Depois de alguns minutos de disparos, o atirador fugiu. 9 pessoas ficaram feridas, incluindo o casal brasileiro que foi levado para o hospital. O filho deles escapou ileso. Mais tarde, o suspeito foi identificado como Michael William Nash, de 42 anos. A polícia encontrou o homem morto em uma casa nas proximidades. Os oficiais disseram que ele tinha problemas mentais e se suicidou. O ataque deixou marcas nas famílias vítimas do tiroteio, incluindo os brasileiros. Eles estão recebendo atendimento médico e apoio da polícia local. A nossa comunidade na região se uniu para ajudar Carlos e Karina. Uma amiga do casal criou uma conta na internet para arrecadar fundos para as despesas com tratamentos. Um vídeo polêmico que já teve mais de 1.500 visualizações na internet está dando o que falar aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. É que um youtuber norte-americano acompanhou de perto uma operação da Polícia Militar brasileira em 3 comunidades de São Paulo. As imagens mostram esse norte-americano dentro da viatura dos oficiais, o que é algo proibido. O vídeo já começa tenso, mostrando Jim Kimura, de 27 anos, dentro de uma viatura com policiais que perseguem suspeitos. Logo no início da gravação, Kimura diz que o Brasil é um dos países mais mortais do mundo e destaca dados chocantes da violência armada, e que por isso ele resolveu passar 24 horas com os agentes para mostrar um dia da realidade dos policiais brasileiros que enfrentam situações de risco, morte e salvamentos. E o local que a gente chama de guarda-preso, né? Que é onde os criminosos acabam aí permanecendo. Oh, you put criminals in here? Yes. Oh, yes, because usually they put them in the back seat, but they don't do that here? No. Is it cool if I go in here?
So apparently 3 people can fit in here, and here in Brazil, they actually put all the criminals in the trunk and not in the back seat. O americano explica que os oficiais atuam em 3 favelas de São Paulo e esclarece aos seguidores o que são essas comunidades, as atividades criminosas comuns nessas áreas e onde ficam os bandidos. Em um determinado momento, o youtuber repete o que os próprios oficiais afirmam: ser policial no Brasil não é um emprego, é uma vocação. I was starting to better understand why exactly they call it a vocation and not a job. So it was time to get strapped. Ele acompanha os agentes em algumas operações de carro e também dentro de uma das favelas com armas em punho. Now it's time to go from house to house. Na volta para a base, mais ação. A viatura acaba perseguindo suspeitos em motos com um americano dentro do carro. Okay, so I guess we're chasing a motorcyclist now. As you can see. O vídeo de 39 minutos divulgado no canal de Cenk Moura já teve mais de 1.500 visualizações e dividiu opiniões dos seguidores nos Estados Unidos e no Brasil. A Secretaria Militar de São Paulo condenou o vídeo e esclareceu que civis não podem andar dentro de viaturas com policiais, fazer parte de operações e se expor a riscos. O órgão pediu explicações a essa unidade policial que violou leis brasileiras. Agora a gente fala de imigração. O Departamento de Segurança Interna revelou novos dados que mostram um aumento no número de imigrantes que estão aqui no país e que têm antecedentes criminais. Somente hoje, o governo monitora mais de 500 mil de estrangeiros que cometeram crimes ou foram condenados em seus países de origem. Aconteceu na Geórgia, no Texas, Michigan e Nova York. O aumento de crimes em território norte-americano cometidos por imigrantes indocumentados ganha cada vez mais destaque na imprensa e na opinião pública, sobretudo em ano eleitoral. Com o aumento dos casos de violência envolvendo essa parcela da população, o Departamento de Segurança Interna revelou dados sobre parte dos imigrantes que têm chegado aos Estados Unidos pela fronteira sul. O órgão diz que hoje monitora 617 mil estrangeiros que entraram no país nos últimos anos. A maioria não tem status legal, mas todo esse grupo possui algo em comum. Tem antecedentes criminais ou condenação pendente em seu país de origem. Segundo informações do chefe de patrulha de fronteira Jason Owens, desde outubro de 2023, os agentes prenderam e deportaram quase 14 mil imigrantes com antecedentes criminais que tentaram fazer a cruzada ilegal através da fronteira sul. Na fronteira sul, novos dados do governo mostram uma forte queda no número de apreensões de imigrantes que fazem a cruzada ilegal pelo deserto. Segundo o Departamento de Segurança Interna, as prisões baixaram 40%, indicando que segue caindo o número de pessoas que chegam aos Estados Unidos para pedir asilo. Essa queda de apreensões é relativa a um curto período de 3 semanas para cá, desde que o presidente Joe Biden aplicou uma ordem executiva com várias ações para restringir as travessias ilegais. A ordem impõe, por exemplo, um limite diário para pedidos de asilo na fronteira, que após ser atingido impede novas entradas aqui no território norte-americano. Ainda segundo o governo, desde que as novas ações foram implementadas pela Casa Branca, o número diário de prisões está em cerca de 1.600. Fontes do governo dizem ainda que a ordem executiva deve permanecer em vigor por mais um bom tempo, até o registro de uma redução ainda mais drástica nos dados de detenções. Agora tem um rápido intervalo e na volta, brasileiro pode ser condenado a 20 anos de prisão em Massachusetts por caso de fraude. E a poucos meses das eleições presidenciais, Suprema Corte dos Estados Unidos fecha o cerco contra as fake news. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um brasileiro foi indiciado nos Estados Unidos por tentativa de fraude e formação de quadrilha e pode pegar até 20 anos de prisão. É que durante a pandemia de Covid-19, ele falsificou documentos pedindo auxílio-desemprego para uma outra pessoa que morava no Brasil.
A notícia foi destaque no site da Procuradoria-Geral. Júlio Roncalli Moraes, de 41 anos, foi acusado de fraude postal, fraude eletrônica, formação de quadrilha e golpe no sistema de auxílio-desemprego. A Justiça diz que em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o brasileiro se aproveitou dos benefícios fornecidos pelo governo de Massachusetts para tentar aplicar um golpe. Júlio é acusado de pedir auxílio-desemprego em nome de outra pessoa, Shelby Williams Moraes, de 62 anos. Ele teria mentido às autoridades dizendo que Shelby era morador do estado. Na época, o Departamento de Assistência ao Desemprego de Massachusetts chegou a pagar um total de $5.200 em benefícios até descobrir a fraude e suspender o dinheiro porque o beneficiário morava no Brasil. Para piorar o caso, os investigadores descobriram que Shelby responde por outro crime em Massachusetts. Ele está envolvido no escândalo da churrascaria Taste Brasil em Woburn. Em 2022, os 2 proprietários brasileiros foram presos por tráfico humano, falsificação de documentos e exploração de mão de obra. Segundo a Justiça, os imigrantes ilegais seriam enviados do Brasil por Shelby, que cobrava até $22 mil por pessoa. A polícia americana investiga todos os crimes. Já Júlio Roncalli Moraes, acusado de golpe do auxílio-desemprego, vai ser levado à corte e pode ser condenado a 20 anos de prisão, além de multa de $250 mil. Não foi anunciado quando será o julgamento. A Casa Branca e agências federais foram autorizadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos a continuar pressionando as redes sociais contra as fake news. Após uma decisão dos juízes da maior instância da justiça do país, agora as autoridades do governo podem solicitar às plataformas a remoção consistente de conteúdos identificados como informação incorreta. A decisão desta quarta-feira é considerada uma vitória-chave para a administração Biden antes das eleições de novembro. A ideia é que mais reguladores federais possam sinalizar postagens no Facebook, Instagram e X que causam desinformação com a intenção de tumultuar o processo eleitoral. Segundo a Casa Branca, o aumento da regulação pode também impedir trabalhos de governos estrangeiros de interferência na eleição norte-americana. A administração Biden alega que tenta há anos derrubar postagens falsas sobre o governo com tópicos como vacinas, pandemias e as últimas eleições. Muitos desses posts, segundo os juízes do Supremo, violam até mesmo as próprias políticas das redes sociais. No Oriente Médio, o ministro da Defesa de Israel declarou hoje que conseguiu avançar nas negociações sobre o envio de armas dos Estados Unidos para ajudar na guerra contra o Hamas. Enquanto isso, no campo de batalha, Israel divulgou um vídeo que mostra foguetes do grupo terrorista sendo disparados contra caminhões com ajuda humanitária da ONU. Os detalhes com o Matias Brotero. O exército israelense declarou que o grupo terrorista quase atingiu um comboio com ajuda humanitária na faixa de Gaza. Um vídeo divulgado por Israel mostra quando um disparo de morteiro quase atinge soldados que faziam a escolta do comboio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ninguém ficou ferido na ação. Desde o começo de maio, os combates têm se concentrado na parte sul do território. Ontem à noite, houve confrontos entre soldados israelenses e terroristas do Hamas. Após reunião em Washington, o ministro da Defesa declarou que Israel já aceitou os termos da proposta de cessar-fogo e que agora o Hamas deve aceitá-las ou lidar com as consequências. Yoav Gallant também afirmou que a guerra não é contra o povo do Líbano, mas sim contra o Hezbollah. Nesta quarta-feira, ataques aéreos de Israel atingiram estruturas militares do grupo terrorista no sul do país. Também hoje, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, manifestou solidariedade ao Líbano e acusou Israel de espalhar a guerra na região. Quase de imediato, o ministro das Relações Exteriores israelense respondeu. Israel Katz chamou Erdogan de criminoso de guerra. Matias Brotero, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, nuvem de poeira do Saara se desloca pelo oceano em direção ao estado da Flórida. E a gente conta os detalhes do estudo que identificou os tipos diferentes de depressão, o que pode ajudar nos tratamentos. E atenção, moradores da Flórida, está chegando uma tempestade de areia aqui no estado.
A boa notícia é que essa nuvem acalma os trópicos e acaba inibindo o desenvolvimento de furacões. Pois é, uma notícia é que esse fenômeno invisível aos olhos deixa o ar mais pesado e isso pode afetar a saúde de quem já tem complicações respiratórias e crise alérgicas, como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. A nuvem de areia que vai chegar a qualquer momento na Flórida está vindo do deserto do Saara, na África. Está viajando milhares de quilômetros, atravessando o Atlântico. Ela é invisível aos olhos, mas traz muita poeira, sujeira e areia, que deixa o ar mais pesado. Esse fenômeno, que é comum nesta época do ano, ajuda a reduzir o número de furacões e provoca cenários lindos de pôr do sol com céu alaranjado. O problema é que essa dust storm costuma ter mais de 180 milhões de partículas e isso pode piorar o clima quente no estado, agindo como um efeito estufa. Essa nuvem do Saara também pode afetar a vida de milhares de pessoas que sofrem com problemas respiratórios e alergias. O Serviço de Meteorologia diz que a Flórida já deve começar a sentir os efeitos dessa massa de poeira a partir de amanhã. Por isso, os especialistas estão alertando as pessoas para tomarem precauções e se prepararem para o ar denso. A previsão do tempo é de chuva dispersa pelo menos até domingo, o que deve ajudar a deixar o ar mais leve. Mesmo assim, toda a prevenção é válida. Bom, nem sabia que estava chegando essa nuvem, né? Mas eu acho que talvez o uso de máscara e comprar um antialérgico, né? Porque para se preparar para essa alergia que está vindo, essa poeira que vai vir trazer alergia para as pessoas que têm alergia com poeira. Eu, na verdade, aqui eu nunca presenciei isso, entendeu? Essa nuvem de poeira. Eu já tive uma vez, eu vi de fumaça e tal, mas é totalmente diferente, né? Mas eu acho que a pessoa pode prevenir, como comprar, tem que tomar antialérgico, quem realmente tem alergia, e quem, né, proteger com máscara e talvez puder ficar dentro de casa, é bom ficar dentro de casa quem tem alergia, né? E olha só que boa notícia, um novo estudo apontou que a melatonina administrada sob orientação médica pode ser mais benéfica para o corpo do que se imagina. Segundo os pesquisadores, além de ajudar a dormir à noite, esse suplemento ainda pode prevenir uma doença ocular bastante comum, a degeneração macular. Essa doença, a degeneração macular, costuma atingir pessoas mais velhas e é uma das principais causas da perda de visão na terceira idade. It's one of the most devastating conditions up there with a diagnosis of cancer or even a heart attack. O oftalmologista Rishi Singh diz que essa condição para muitas pessoas é pior que um câncer, porque condena o paciente a ficar cego, a continuar vivendo dessa forma e a manter a saúde mental saudável. Um novo estudo, liderado pelo médico, apontou que a melatonina, muito usada para ajudar a dormir, é um suplemento poderoso que pode prevenir esse problema nas pessoas mais velhas. Aprendemos que a melatonina tem alguns efeitos antioxidantes que realmente são potentes e trazem benefícios em relação ao pigmento da retina, explica o especialista. Mais de 120 mil pacientes com mais de 50 anos foram acompanhados nesse estudo. O resultado mostrou que 66 mil pessoas que tomavam melatonina tiveram um risco reduzido de desenvolver a doença ocular. Os médicos dizem que mais estudos precisam ser feitos para confirmar a descoberta, mas chamaram a novidade de animadora. Eles lembraram que é preciso orientação médica para tomar a melatonina. Um novo estudo conseguiu categorizar a depressão em 6 tipos diferentes, o que pode ajudar a melhorar os tratamentos oferecidos. A condição hoje em dia afeta ao menos 18 milhões de adultos, o que representa 1 em cada 10 pessoas. Com as novas descobertas, os cientistas podem estar um passo mais perto de tratar melhor a depressão, que hoje é a causa número 1 de incapacidade de trabalhar e viver normalmente entre pessoas de 15 e 44 anos, segundo a Hope for Depression Research Foundation. O estudo, publicado na Nature Medicine, mostra que os pesquisadores usaram exames de ressonância magnética para observar o cérebro de mais de 800 pacientes diagnosticados com a depressão. Os voluntários foram examinados enquanto em repouso e durante testes de funcionamento cognitivo e emocional. E foi através dessas análises que os cientistas concluíram ser possível categorizar 6 tipos diferentes de depressão. A teoria acabou sendo confirmada quando os médicos separaram os pacientes em grupos e iniciaram tratamentos diferenciados para cada tipo da condição, com resultados super positivos.
Agora, segundo os cientistas, o estudo pode indicar melhor a depressão, com um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, com um tratamento mais eficaz. Depois do intervalo, calor extremo aumenta atendimento de emergências e derrete estátua na capital do país. E tem reportagem sobre os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos e ganham fama na internet mostrando o que os norte-americanos jogam no lixo. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Cientistas alertaram que o aquecimento global está piorando e, por causa disso, as mudanças climáticas também são vistas e sentidas de forma muito acelerada. Prova disso, segundo os ambientalistas, é a Antártica, que está vendo o seu gelo derreter cada vez mais rápido. Um novo estudo apontou que o manto branco que cobre a Antártica está desaparecendo de forma preocupante e que isso vai começar a se refletir de forma mais visível no nível do mar. Os cientistas já dizem que várias cidades costeiras no mundo estão correndo mais risco do que se imagina, já que as atuais projeções do nível do mar estão desatualizadas e subestimadas. Os estudos apontaram que a água quente dos oceanos já está passando por baixo das geleiras na Antártica e que isso está provocando o derretimento acelerado no Polo Sul. Os especialistas lembram que o mundo está próximo de um ponto sem retorno e com consequências cada vez piores aos seres humanos, com eventos climáticos extremos em todo o planeta. Mais uma vez, a gente fala sobre a onda de calor extremo que atinge boa parte dos Estados Unidos. Em muitas regiões, segue aumentando o número de internações nas emergências por causas relacionadas ao tempo quente. E tem área tão severamente afetada que em Washington, D.C., por exemplo, uma estátua de Abraham Lincoln derreteu por causa da temperatura. Está tão quente lá fora que nem a estátua de cera de Abraham Lincoln resistiu. Partes do objeto de arte, como a cabeça, derreteram diante da brutal onda de calor nesse começo de verão. A artista que fez a obra, instalada em uma praça pública da capital, anunciou que a cabeça derretida já foi removida e será reparada, assim como outras partes da peça. Na Califórnia, as altas temperaturas e o clima seco seguem espalhando o fogo das queimadas florestais. Um dos incêndios perto de Del Mar já ameaça milhares de casas e ordens de evacuação já foram emitidas ontem a cerca de 2.500 residentes. Muitas estradas da região estão sendo fechadas e 2 bombeiros foram internados por exaustão de calor pelo trabalho no combate às chamas. Aliás, em todo o país está aumentando o número de hospitalizações nas emergências por causas relacionadas ao calor extremo. Segundo o CDC, enquanto o sul e o sudoeste assam sob temperaturas de 3 dígitos, os estados que veem o maior número de pacientes internados estão no Nordeste, Meio Atlântico, Centro-Oeste e Montanha Oeste, áreas que não foram projetadas para lidar com tanto calor. Por exemplo, nem todos os edifícios nessas regiões têm ar-condicionado, além de os corpos das pessoas não estarem acostumados com as temperaturas tão altas. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos checar as temperaturas previstas para amanhã aqui no país. A gente vê aí na imagem que em Boston a previsão é de mínima de 59, máxima de 82. Em Nova York, tempo encoberto e bastante sol em Washington, mas tem tempestade de Charlotte e Norfolk para baixo, pegando Atlanta e também toda a região da Flórida. Em Miami, máxima fica em 88. Tempestade prevista também em New Orleans e tempo mais estável em Houston, com sol ao longo do dia, máxima de 98. Brownsville, máxima de 96. San Antonio, a gente tem sol brilhando forte ao longo do dia, com máxima de 98. El Paso, a gente tem calor, mas tem chuva ao longo do dia, máxima de 100 graus. Albuquerque, mínima de 69. Phoenix, olha só, gente, muito calor, 111 de máxima. Los Angeles, sol brilhando. Las Vegas, a mesma coisa, sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 110 em Las Vegas. São Francisco, a gente não tem nuvens ao longo do dia, tem sol brilhando também, máxima de 54, mínima de 54, máxima de 68 graus. E olha, você já ouviu falar dos influencers do lixo? Pois é, eles existem, são brasileiros e fazem um tremendo sucesso na internet mostrando, sabe o quê? Os produtos eletrônicos, equipamentos, móveis novos e muitas outras coisas que os americanos jogam no lixo. Eles literalmente mergulham nas lixeiras para encontrar vários tesouros. Quem nos mostra os detalhes dessa história é a repórter Eloá Orazen. Lixo para alguns, luxo para outros.
O desperdício americano é a fartura de alguns brasileiros adeptos à prática conhecida como dumpster diving, ou mergulho na lixeira em tradução livre. Embora ninguém saiba precisar quando essa arte tenha começado, há casos célebres que datam na década de 1960. Mais de 80 anos depois, e os dumpster divers continuam em alta, inclusive alguns brasileiros, como Adeline Camargo, que ficou famosa por isso. Ela acumula quase 1 milhão de seguidores em seu canal do YouTube. De volta ao Brasil, depois de 9 anos morando em solo americano, Adeline ficou conhecida mundo afora pelos vídeos em que revira caçambas de lixo em busca de tesouros. Além de roupas e brinquedos, a brasileira encontrou eletrônicos, bolsas e muitos outros acessórios desejados. A capixaba Alessandra Gomes é outra mergulhadora de luxo que compartilha seus achados com os mais de 15 mil seguidores na internet. No Reino Unido, um homem ganhou as manchetes por arrecadar, só no ano passado, $66 mil vendendo artigos garimpados durante o dumpster diving. Nos Estados Unidos, 21% dos americanos confessaram já ter revirado materiais descartados em algum momento, enquanto 13% se disse interessado na prática. Embora a Suprema Corte americana tenha decidido em 1988 que não há privacidade sobre o lixo deixado em calçadas, é importante estar atento às regras locais. A segurança do dumpster diving passa ainda pela questão da higiene. Especialistas lembram que revirar caçambas de lixo e áreas de descarte pode ser uma atividade perigosa para a saúde, uma vez que materiais tóxicos e itens contaminados podem estar por ali. Assim, os interessados na arte de garimpar o lixo devem usar equipamento de proteção e reforçar a higiene. Agora, antes de encerrar a edição de hoje, um recado bem importante para a nossa comunidade. A Record Américas vai transmitir amanhã o debate entre Donald Trump e Joe Biden. O embate entre os candidatos à presidência pelos próximos 4 anos acontecerá nos estúdios da rede CNN em Atlanta, na Geórgia. O espaço já está completamente pronto para sediar o primeiro debate entre os adversários, que é aguardado com muita expectativa por parte do eleitorado que segue indeciso. Entre ele e o latino. Pesquisas apontam que os imigrantes estão entre os que mais têm dúvidas até o momento sobre em quem votar. Então, lembrando, o debate será transmitido aqui, ao vivo, amanhã, às 9 horas da noite, Eastern Time. Bom, tá dado o recado, né, Ruth? É isso aí. E é com essa informação importante que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite. Boa noite.